Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar de relacionamentos. Você já teve algum relacionamento complicado, difícil, abusivo? O que você pensa sobre relacionamento? Esse relacionamento ruim que você teve te impediu de ter novos relacionamentos? Enfim, nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Para falar sobre isso, a gente está aqui no Conexão com o pastor Ailson Nunes, o nosso pastor lá de Vila Kennedy. Pastor Ailson, seja bem-vindo mais uma vez no Conexão, hoje falando de relacionamentos. Eu que agradeço, pastor Ednilson, todo o grupo Conexão, e para mim é um prazer. Vamos desenrolar aqui mais esse assunto, que é um assunto importante para todos. Graças a Deus. Também estou aqui com o pastor Marcos Figueiredo, o nosso pastor da nossa igreja lá de Realengo. Pastor Marcos, pela primeira vez no Conexão, né? Exatamente, pastor Seja Edilson. bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado por participar desse programa. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, vai abençoar muitas famílias, esse programa de hoje, né, que vai abordar o assunto relacionamento. Graças a Deus. Nós vamos a uma matéria agora sobre esse tema, sobre esse assunto. Fica ligado, eu volto já depois dessa matéria. Vamos lá. O relacionamento é baseado em conexões afetivas, profissionais e sociais que promovem um convívio entre pessoas, consistindo em bons diálogos que expressam clareza e fortalecem o elo entre ambos, também necessitando de paciência para uma boa relação. Assim acontece quando nos ligamos a Cristo, ao colocarmos Ele todos os dias em nossas vidas com orações devocionais que nos faz ter um vínculo sólido diário. E dessa forma conseguimos entender o que o salmista nos deixou como ensinamento em Salmos capítulo 133, versículo 1, que diz: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse Salmos 133 é o Salmos, né, que fala de comunhão, fala de união e fala de relacionamento e como Deus ele aprova um bom relacionamento. É por isso que a igreja é tão importante, por isso que estar em comunhão na igreja, conhecer os irmãos, estar ali é tão importante, tão prazeroso. Pastores, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Você vê que a matéria termina com esse Salmo 133, versículo 1, que para a gente é muito conhecido, e a gente, quando vai falar sempre de união, no final das contas sempre cita esse salmo. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como podemos definir um relacionamento? Pastor, eu vou começar com o pastor Ailson, ou com o Sim, pastor Marcos. sim, sim. Pastor Ailson, como o senhor aí definiria um relacionamento? Bom, pastor, a gente pode abranger muitas partes, né? Familiar, eh, conjugal, tudo, e amigos também. Mas eu entendo que é a comunicação, a construção de um vínculo, né? Um vínculo entre duas pessoas, Esse seria, no seu ponto de vista, um relacionamento. um Essa relacionamento construção de um vínculo entre duas pessoas. entre duas pessoas, né? E como a gente sabe, Duas ou mais, né? duas ou mais. Bom, pastor Marcos, e aí? Pastor Edilson, é o próprio nome do programa, é uma conexão. Relacionamento é uma conexão de um grupo de pessoas que passa a viver junto e a se entender, a se compreender, e aí vai criando cada vez mais um relacionamento, e aí vai cada vez vai mais se aperfeiçoando. É Entendi. que eu entendo. Glória a Deus. A definição de relacionamento, a gente vê que, é, no final das contas, vai ter dois lados, né? Vão ter grupos, pessoas que vão se relacionar de várias maneiras, né? Como amigos, como amizades, como um relacionamento mais sentimental, mais emocional. Enfim, são relacionamentos que alguns até se tornam difíceis, né? E a Bíblia fala, pastores, de um relacionamento que chama muita atenção. Tem pessoas até que entendem isso de uma maneira negativa ou de uma maneira errada, né? Que é o relacionamento do Jonatas com Davi, onde eles se amavam, né? Eram dois amigos que aquela amizade bem sincera. A pergunta que eu faço é, nos nossos tempos, na nossa geração, é possível ter uma amizade fiel como a amizade desses dois? Que era um amor maior do que amor de mulheres, né? Uhum. Por isso que as pessoas até confundem, quem tem uma mente suja, né? Uma mente maligna, até pensa errado
em relação a essa amizade, mas era uma amizade muito sincera. O Jonatas até livrou o Davi da mão do próprio pai que queria matá-lo, né? Quer dizer, foi contra o pai para ficar do lado do Davi. O Davi também, quando soube da morte do Saul e do Jonatas, ele vai matar o rapaz que mata o Saul, né? E a amizade dele com Jonas era muito forte. É possível, pastores, é possível a gente ter hoje uma amizade tão fiel como a amizade desses dois homens? Pastor Marcos. Sim, pastor Nilson. Eu posso até citar aqui um provérbio 17:17, e assim, em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então, esse relacionamento, essa amizade de Jonathan com Davi, eu acredito que hoje ainda pode existir e acontecer com muitas pessoas que também têm o mesmo propósito, né? Tiver o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E nos momentos, como está aqui na palavra, em todo momento, seja no momento difícil, no momento fácil, eu creio que é ali que a gente vai conhecer os verdadeiros amigos. Sim, eu até acho que nos momentos mais difíceis, né, são aqueles que a gente realmente, né? Você vê quem que é no final amigo. do versículo até Sim, senhor. fala sobre isso, né? E na angústia nasce o Na irmão. angústia nasce o irmão, quer dizer, vai além de um relacionamento de amizade, que era o relacionamento do Davi com Jonatas, né? Eles tinham um relacionamento que ia além do relacionamento de amigos, porque eles se tornaram como se fosse um irmão mesmo, né? Sim. E na angústia tornaram-se irmãos, porque o Jonatas ajudou o Davi o Jonatas, né? E na angústia se tornaram irmãos. Quer dizer, eu já tive amigos assim na minha juventude, na minha infância, né? Que parecia mais irmãos, né, do que amigos, sempre junto, sempre junto, sempre junto. Então é possível, né, pastor Ailson? Com certeza. A palavra do nosso Deus, ela não mente, né? Quando ele fala do relacionamento que tinha com o Davi e o Jonas. Como o senhor falou, algumas pessoas pegam essa parte para usar de forma errada. Mas a palavra do nosso Deus fala também que tem amigos que é mais chegado que irmãos. Então, eu não duvido da palavra. Ou, por exemplo, muitas vezes, como o senhor comentou agora, eu me lembro de muitas vezes, até no meu tempo do mundo ainda, praticamente eu fiz parte da família do meu amigo. Por quê? Por causa da minha amizade, desse vínculo que eu tinha com ele. Os pais deles consideravam mais meus pais do que os meus próprios pais. Que coisa, né? É, É muito sério isso, né? É Você verdade. ter uma família que te abraça como se fosse um filho, né? isso, E se tornam mais pais do que seus pais biológicos, né? sim. E Como é que é? É incrível, né? posso falar uma observação aqui? Sim, Nascer, quer dizer que não nascer da mesma mãe, da mesma barriga, não. sim. É o nascer na hora da dificuldade, né? Nascer da Sim, é dificuldade. quando você percebe que aquela É. pessoa vai te estender a mão, não vai te abandonar, tá sempre ali. Sim. Não são aqueles amigos que estão sempre por perto, igual a música de padaria, né? Sempre por perto, mas quando precisa mesmo, some todos eles, sabe? Sim. Não, é algo real, sincero e pode acontecer, então a gente concorda com isso, né? Sim, Com sim. certeza. Bom, então já vamos para a próxima pergunta. Como diferenciar essa aqui? Eu quero ouvir de vocês. Como diferenciar um relacionamento tóxico de um relacionamento abusivo? Pastor Ailson. Bom, pastor, um relacionamento abusivo eu entendo que é um relacionamento controlador, né? A pessoa ela quer controlar um amigo, quer controlar um relacionamento, quer fazer da forma dela. Já o tóxico, né? É aquela pessoa que está perto, porém ela influencia muito no dia dela, como por exemplo, ela quer exigir mais atenção, ela sempre vai estar chegando a pessoa e perguntando, querendo não o bem dela, o mal dela. Se quer, vamos supor, não é amigo, é colega, né? Uhum. Sempre vai estar chegando ali querendo não o bem daquela pessoa, porém fingindo que tem uma amizade. Foi o que eu entendi no assunto. É muito parecido, né? É, isso aí. Muito Tóxico parecido. de abusivo, né? É, Mas o senhor entende qual seria a diferença de tóxico para abusivo? O tóxico é que vai contaminar e o abusivo é que vai controlar. E hoje em dia, no meio do jovem, isso é frequente. Está sempre se contaminando e sempre controlando. E tem até aquele jovem que, através da internet, né,
manipulado e às vezes Sim. até aquela brincadeira, quem se fere mais, aí é o abusivo, está controlando o outro jovem que não tem muita maturidade, não entende muito da vida, no caso. É. Eu pensando nisso aqui, eu imagino o seguinte: o tóxico, ele pode ser abusivo também, Uhum. né? Pode evoluir. O tóxico é um passo para ser abusivo, porque o abusivo chega na violência, né? Uhum. Quando você não deixa aquela pessoa respirar, sabe? Quando você está sempre ali grudado, sempre querendo tomar decisões junto, sempre querendo tomar decisões no lugar da pessoa. A pessoa não fala um ai e você já está ali perto. Então, isso é meio tóxico, né? A pessoa está envolvida em tudo na vida dela, mesmo sem ser chamada para se envolver, ela se envolve em tudo, né? Mas quando é abusivo, aí você já vê violência, você já vê o controle exagerado, aquele controle de hora, de tempo, de minutos, né? 5 minutinhos de atraso, a pessoa já fala que está traindo, já tem aquela coisa bem abusiva, e algumas passam até para violência quando chega o abusivo, né? Então, assim, eu acho que o abusivo, ele sempre vai ser tóxico também. O tóxico pode não ser abusivo, porque às vezes é só questão de ficar controlando a pessoa, de ficar o tempo todo Sim. querendo tomar decisão junto com a pessoa, grudada na pessoa, mesmo que a pessoa não queira, a outra vai lá e gruda nela. Então é meio tóxico isso, é meio enjoado, meio chato, né? Você tá o tempo todo ali tendo que ter jogo de cintura com aquela pessoa que é tóxica, né? Só que o abusivo não, eu acho que o abusivo é aquela relação que a gente vê, infelizmente, em vários vídeos, né? Sim. Do marido ou do namorado, você olhou para o lado, aí batendo, e alguns até vai para a violência e torna um feminicídio, que infelizmente no nosso país tem tantos, né, feminicídios no nosso país, acho que ali tinha que ser um pouco mais dura, né? Um pouco mais rígida. Lá na Europa, acho que na Itália, salvo engano, na Itália foi sancionada uma lei que o feminicídio agora pode, dependendo da gravidade, né, de como foi, lógico que tem que se passar por todo um processo, mas a pessoa vai poder pegar prisão perpétua agora. Caso de feminicídio pode chegar até a pegar prisão perpétua. Nosso país fala-se aí de 30 anos, 40, mas a pessoa entra, porque bateu na mulher, depois já sai de novo. O bom comportamento sai. Sai, aí depois aí acha que é fácil, vai bater de novo, daí alguns chegam até a morte, né, no caso, a violência. Então, o abusivo, acho que parte por esse lado. Sim. Quando você vê um jovem na sua igreja, que a menina foi sentar lá com as colegas, e ele fala assim, não, senta aí não, senta aqui do meu lado. Pronto. Abusivo. Tóxico, e esse aí já é abusivo. O cara já manda onde ela senta, a roupa que usa, com quem ela anda, já é abusivo. Entendeu? E isso vai evoluir, tá? Um relacionamento abusivo, você que é jovem, você que está começando um relacionamento, a pessoa que está sendo abusada, né, está num relacionamento abusivo, geralmente ela começa a se dar desculpa. Não, ele vai melhorar. Porque aquela pessoa abusiva, de vez em quando ela dá ela retrai, né, ela não quer perder a pessoa, então ela dá não, foi sem querer, eu estava nervoso. Eu estava nervosa, eu estava chateado, não vou fazer nunca mais. Aí a pessoa que está sendo abusada, ela fica meio que submissa, né? Então eu amo, ele vai melhorar, ele disse que vai mudar, até ele ficar nervoso de novo e fazer fazer a mesma novamente, e até a coisa evoluir para pancadaria, para violência e até para morte. Então, assim, se você está num relacionamento tóxico, ele pode começar a virar um relacionamento abusivo e você precisa sair desse relacionamento rápido, antes que chegue ao extremo até de um feminicídio. Então, tem que ter um cuidado e não deixar suas paixões aí carnais te enganarem. E isso aqui é muito grave, né? É muito sério. A gente fala muito de feminicídio, né? Mas também existe o inverso, a proporção é bem menor das mulheres em relação ao homem, né? De relacionamento abusivo, do homem não poder nem se mexer. Se mexeu, já está levando um beliscão já. Quer dominar. A pessoa... Ou até pior, né, pastor? A mulher não deixa o homem olhar nem para o manequim da loja. Você está olhando para o manequim da loja por quê? Quer dizer, é um relacionamento tóxico e abusivo também. Também existe, não é só do homem, não. Tem muitas mulheres que também caem nessa aí. Mas vamos lá. Vamos seguir. Existe, pastores, relacionamento tóxico
em amizades, a gente falou isso agora, né? Sim. Mas aí, o complemento, como lidar com isso? Na amizade, né? Como você tem um amigo no grupo jovem da igreja, né? E aquela pessoa é grudenta, né? Ela gruda em você ali, no outro jovem, o jovem ela vai atrás. O que o jovem vai fazer, sabe da vida de tudo, fica o tempo todo ligando, o tempo todo querendo saber da vida dela, se metendo nos relacionamentos. Você é meu amigo e não pode ser amigo de mais ninguém. Olha só, como é que lida com isso? Pastor, eu vejo que a melhor coisa é a sinceridade. Chegar e falar para a pessoa que ela está errada, que ela não pode continuar assim, nessa amizade, esse abuso de querer dominar a pessoa. A melhor maneira de se resolver isso é a sinceridade. Chegar e orientar a pessoa, conversar com a pessoa ali e falar para ela, olha, você está errado, você não pode ser assim, você tem que mudar. E se a pessoa quiser mudar, ela vai melhorar. E se não mudar? E aí, pastor Ailson? Fugir da aparência do mal, né, pastor? Fugir da aparência do mal. Bom, uma relação tóxica, né, como está falando aqui, vai ser um relacionamento que não vai fazer bem para ninguém. Não faz. Tem que ter um espaço, tem que ter A um gente respeito. vê muito isso no grupo jovem, não vê? Com o certeza. jovem grudado no outro, assim, grudado, aí se o outro começa a ter uma outra amizade, a pessoa já fica chateada, aborrecida, até quer sair da igreja, é uma coisa assim que você vê que é maligna, né? Há uma malignidade. É um grupo, né? A gente está falando de igreja, Lógico que isso vai rolar na faculdade, nos cursos, vai rolar em tudo quanto é lugar. Mas a gente está falando de igrejas. Você vê os jovens, por exemplo, já que a gente entrou no assunto de jovens, né? Não são só os jovens que sofrem com isso, tá? Não são só os jovens. Tem pessoas que, inclusive, já são até casadas e tudo, meia idade, mas tem essa relação tóxica, né? De grudar numa pessoa, de dizer ela é minha amiga e não pode ser mais amiga de ninguém. E se a pessoa não agir com sinceridade, não colocar tudo no seu devido lugar, olha, não é bem assim, você está exagerando. A gente é só amigo, amiga, e eu tenho outros amigos, eu tenho minha família, e já está ficando feio, está ficando chato. Né? É bem complicado. Eu uma vez, só para vocês terem uma ideia, uma vez estava conversando com o pastor, né? A gente foi numa programação nossa, inclusive, né? Não sei se esse programa já foi ao ar, deve ter ido já, deve estar lá no YouTube, inclusive. Pastor, gente boa demais, né? E aí o pastor comentou, a gente falou sobre amizade, e o pastor comentou que não via nada demais do homem ter amizade com a mulher e a mulher ter amizade com o homem. E ele falou que tinha uma amizade de infância, né? Com uma senhora da idade dele, eram amigos de infância, né? Só que ela agora era casada. E eu falei, isso aí vai dar ruim, você é casado, ela é casada. Ah, mas a gente é amigo de infância e não tem nada a ver. E aí ficou aquele embate, né? Eu já acho que não, acho que complica o negócio aqui, né? Aí eu lembro que eu falei para ele assim, eu falei, pastor, vamos lá, você liga para ela então, a sua amiga, e de repente você vai conversar com ela 10, 11 horas da noite, vocês têm amizade, lembra da infância, vai lembrar da infância, o marido dela está do lado dela, vendo ela conversar com um homem que ele não conhece, mas que é amigo dela de infância, vocês dois rindo, lembrando da infância. Como é que esse marido fica? Eu falei com ele, se fosse o senhor, como o senhor ficaria? Vendo um amigo da sua esposa, ela aos risos com ele, até, sei lá, altas horas da noite, lembrando da infância deles, como foi legal, e o senhor ali ouvindo tudo, e como é que o senhor se sentiria? Aí caiu a ficha. Aí ele falou, pastor, eu não tinha pensado nisso. Deve ser muito ruim para ele, né? Ele deve ficar lá. Aí eu falei, o senhor vai arrumar problema nesse casamento. Aí ele falou, não, pastor. Na hora, assim, no programa, na hora ele já falou assim, não, pastor, fechei com o senhor então. Eu acho que não dá para ter essa amizade, não. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Não é ainda mais gente, né? Nós somos pastores, né? Um cuidado muito grande. E pode se tornar tóxico, porque você está afetando o relacionamento de outra pessoa. É tóxico também, né? Ou não? Com certeza. Não tenho dúvidas, não. Fala, Tem que ter fala, pastor Marcos, vamos lá. Tem que ter equilíbrio, né? Você é casado há quantos anos? 28 anos. 28 anos casados. Tem quantos filhos? Um Um filho. Isso. Filha, né?
Filho. Filho, né? Um filho. Nicolas. Nicolas, isso. 28 anos. Aí a sua esposa encontra um amigo antigo da juventude dela, né? Do colégio, da rua, que sempre conheceram, as famílias. E, de repente, você vê que semanalmente os dois estão conversando e lembrando do passado. Como é que o senhor se sentir? É que todo mundo tem, né? Sempre amigo da infância, do futebol, com o senhor, né? E também até depois que se converte. Mas a gente tem que saber separar as coisas, né? Sim. Separar as coisas. É meu amigo, mas agora, se eu sou solteiro é uma coisa, se eu sou casado é outra coisa. Não, eu estou dizendo a sua esposa. O amigo é homem. É. Como é que o senhor ia se sentir em É casa? muito mal. Ela Não ia ficar um mal-estar? Deus dá sabedoria para ela não, entendeu? A mulher sábia edifica a sua Edifica a casa. casa. Se for a parte for mulher, ela É porque essa amizade se torna sabedoria, né? tóxica, né? Porque ela está afetando o relacionamento de outra pessoa. Ou não seria tóxica? Com certeza. Seria. A partir do momento que vai interferir no bom relacionamento do casal, isso aí já está acabando totalmente com a harmonia dentro da casa da pessoa, né, pastor? E a gente vê muito esses exemplos da pessoa que quer se casar, pastor, e quer continuar com os relacionamentos de amizade com homem, ou se não com mulher. E a gente vê isso aí acontecer. Por isso que alguns casamentos não estão dando certo. Então, o certo, o ideal seria sinceridade. Sinceridade. Chegar e falar, ó, isso aqui não está dando certo, isso aqui está criando confusão entre nós, isso aqui está criando problema, você está muito entrão na minha vida, eu não tenho só você como amigo, eu não tenho só você como amiga. Né? O ideal, então, é sentar e colocar tudo nos, como é que é? Em pratos limpos, que falam, né? Pegar e colocar tudo num lugar, seria o ideal, para evitar esses relacionamentos de amizade tóxica, né? Isso aí. Não tem outro caminho, não. Não tem outro caminho, né? Glória a Deus. Bom, irmãos, a gente está falando de relacionamentos, casamento, amizade. A gente falou aqui do Davi e do Jonatas, que é uma amizade muito forte na Bíblia Sagrada, que infelizmente nos dias atuais, com tanta malícia, com a mente tão suja, as pessoas olham esse relacionamento de uma maneira maliciosa, promíscua, inclusive, né? E é uma pena, né, que a mente da pessoa esteja tão maldosa desse jeito, né? Mas, assim, as amizades, elas são boas, senão o Salmo 133 não diria quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Calma, não é também assim. A gente vê vários casos de mulheres que são muito amigas das suas amigas e levam elas para dentro de casa e termina até perdendo o seu casamento, porque a própria amiga termina tendo um relacionamento com o seu marido, quer dizer. Então a pessoa confunde às vezes, né? E traz muita amizade para dentro da sua intimidade, né? Então, principalmente os casados, né? Principalmente os casados precisam entender quando uma amizade está se tornando tóxica e vai atrapalhar a sua vida. Você precisa compreender isso, mas a amizade é bom, devemos ter um cuidado só para que cada um fique no seu quadrado, né? Em nome de Jesus. Bom, muito bom. Nós vamos agora a um intervalo bem rapidamente e depois vamos voltar ainda falando de relacionamento. Eu quero ampliar aqui para intimidade, para relacionamento de namoro, falando também sobre pais, filhos, como é que fica esse relacionamento. Tem muita coisa boa aqui para a gente falar sobre isso. E se você tem enfrentado batalhas com relacionamentos, então não saia daí, porque a gente vai rapidinho nesse comercial, nesse intervalo, e voltamos já com Conexão. Voltamos com Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje estamos falando de relacionamentos. Já falamos muito no bloco anterior sobre amizades, até citamos a amizade do Davi com Jonatas, que era uma amizade muito forte, ao ponto do Jonatas ficar até contra o próprio pai para ajudar o Davi, que depois viria a ser rei, também estaria sempre presente ali na vida do Jonatas, e que era tão forte que a Bíblia fala que eles se amavam mais do que o amor de mulheres. E muita gente pega essa amizade para confundir. Talvez você já teve uma amizade assim, né? Onde as pessoas confundiam. O que está acontecendo com vocês?
e você falou assim, não, não tá acontecendo nada, a gente é só amigo, né? A amizade é tão forte que as pessoas confundem. É esse caso do Davi e do Jonatas. Mas muita gente confunde também porque a mente ainda está muito maliciosa, né? Mas quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é o Salmo 133. Eu estou aqui com o pastor Ailson Nunes, que é o nosso pastor lá de Vila Kennedy, falando sobre esse assunto, e também com o pastor Marcos Figueiredo, que é o nosso pastor de Realengo, falando de relacionamentos. Eu queria ler para vocês, pastores, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7, diz assim, ó, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se irritem. Você que está tendo amizade tóxica, abusiva, e a pessoa está se irritando com você, aí deixa de falar com você, te ofende, aí depois quer ser sua amiga novamente, você pensa bem ou repensa essa amizade aí, tá? O amor não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1ª Carta aos Coríntios 13, versículo 4 ao 7. Então, quando há amor, pastores, numa relação, amor, não amor de marido e mulher, né? De namoro, um amor de amizade mesmo, né? Um carinho. Essas coisas que a gente vê aqui, que o amor não é compatível com o amor, essas coisas não podem estar presentes, né? Como a inveja, a leviandade, a soberba, a indecência, né? Essa irritação. Eu fico muito preocupado com isso. Quando eu vejo uma pessoa irritada com outra, aí você fala assim, mas por que você está irritada com ela? Ah, porque ela deu mais atenção para fulano do que para mim. Ué, que amizade é essa? Essa amizade já é tóxica, no mínimo, ela já é tóxica. E se não for colocado tudo no seu devido lugar, pode evoluir para uma amizade abusiva, né? E aí vem a violência, aquela chantagem emocional, sabe? Que o garoto fala com a menina. Se você não fizer isso por mim, então eu vou largar você. Aí a menina chora, vai contra o pai, vai contra a mãe, termina cedendo, achando que vai agradar o namorado, e na verdade o namorado ganhou mais uma força dela mesmo que está dando para ele, e está tirando a força dela e fazendo ela se sentir cada vez mais para baixo, porque toda vez que ele vai fazer uma chantagem emocional, ele já sabe que ele é fraco e cai. Quer dizer, tem que sair desse relacionamento, né? Com certeza, pastor. E mais o que a gente vê por aí, nós que somos pastores, são justamente esse tipo de relacionamento. As pessoas querendo ser muito abusivas, me desculpa a expressão, não sei, mas entronas e destruindo outros relacionamentos que até a outra pessoa poderia construir e lá no futuro ela poder crescer mais um pouco, né, pastor? É complicado, né, pastor Marcos? Exatamente, por isso que essa carta aos Coríntios aqui fala, né, que o amor, ele não arde em ciúme. Tudo sofre, tudo padece. E também em Efésios 5:2 também fala, vivam em amor. Então, se a pessoa não procurar viver em amor, em harmonia, esse salmo aí que é a união, ela não vai chegar em lugar nenhum. A vida dela, ela vai se isolar, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela quer ser essa pessoa, chamar atenção para ela, aí acaba sendo possessiva, tóxica. A tóxica, a pessoa que é tóxica, o relacionamento que é tóxico, possessivo, tudo, ela não só prejudica a pessoa, né? Ela se prejudica também, porque a pessoa tóxica e possessiva, ela vive em função daquela pessoa. Então ela tem que falar com ela de manhã, de tarde, de noite, ela tem que saber com quem que ela está saindo, ela tem que saber se ela conseguiu novos amigos, se ela está indo bem na faculdade, se ela vai estar em tal lugar, se não vai estar em tal lugar, que hora que você vai. No caso dos jovens, no caso das pessoas na igreja, né? Você vai em qual culto? Porque aquela pessoa só vai no culto que a amiga for, só vai no culto que o amigo for. A pessoa já está até querendo se afastar dela, né? Mas, você vai no culto tal, tá bom, eu vou. Aí a pessoa não vai em outro, porque já não aguenta mais aquela coisa, aquela perseguição, quase que perseguição, né? Então, assim, eu acho que o tóxico, ele não prejudica só a pessoa, ele se prejudica também, porque ele começa a viver em função daquela pessoa que ela se grudou nela
É um carrapato, né? Isso é prejudicial para a alma da pessoa, né? A gente tem que se grudar em Jesus Cristo, né? Se apegar a Deus. Tem um livrinho, acho que é do Kennedy Hagin, que ele fala grude-se a Jesus, né? Grudar-se a Jesus, uma coisa assim. Era um livretozinho, eu acho que era do Kennedy Hagin, ou do Terence Osborne, não. Acho que é do Kennedy Hagin, sim. Muito bom, diga-se de passagem. É um livro pequeno, mandando você se grudar em Jesus Cristo. Bem interessante. Bom, vamos lá. Como ter, pastores, um relacionamento mais íntimo com Deus? Pastor Marcos, como que uma pessoa ela pode ter um relacionamento mais íntimo com Deus? Eu vou falar para o senhor aqui em Oséias 6, versículo 3. Eu acabei me lembrando aqui desse versículo. Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A pessoa só vai ter um relacionamento íntimo com Deus se ela procurar cada vez mais conhecer a Deus. E ela se esforçando para conhecer a Deus, no estudo da palavra, em oração, em busca, e tá se envolvendo com as coisas de Deus, eu acredito que essa intimidade, esse relacionamento da pessoa com Deus só tem a aumentar, só tem a crescer. Não tem como você manter um relacionamento íntimo com Deus se você não tem envolvimento com a palavra, né? Por isso que diz aí conhecer. Tem que ser conhece e prossegue, né? Porque a palavra é viva e eficaz, então você tem o tempo todo palavra. Eu posso aumentar a intimidade com o Senhor. Sim. Como? Ficar sempre perto do Senhor. Vou conhecer o Senhor. O Senhor não quer café? Um pouquinho de açúcar. Ou um café bem melado. Como é que eu estou conhecendo o Senhor? Né? Assim é com Deus, porque eu estou sempre perto de Deus. Sem açúcar, só para avisar. Aí estou sabendo agora. E aí, quanto mais... Não, tudo bem que deixa quieto, que eu prefiro a minha esposa grudada em mim. Então, quanto mais eu estar mais perto do Senhor, mais você vai aprender sobre mim. Mas eu vou aprender sobre o Senhor. Sobre meus gostos, minhas vontades e tudo mais. E assim é com Deus. Quer dizer, se tornar tóxico, eu já boto você lá no seu lugar. Prossigamos, né, e conhecer o Senhor. E aí, Deus, a gente vai buscando Ele cada vez mais, conhecendo a Deus. Pastor Wilson, assim, esse relacionamento, eu entendo, não, tenho certeza, eu entendo que se uma pessoa tem um relacionamento íntimo com Deus, uma palavra, como o pastor está falando, leitura bíblica, oração, sempre na igreja, essa pessoa, ela vai começar a ter uma vida mais independente, né? Ela não vai se grudar a alguém ao ponto de se tornar tóxica, muito menos abusiva, né? E também não vai permitir, quando ela tem intimidade com Deus, ela também não vai permitir que outra pessoa se grude nela de uma tal maneira ao ponto de prejudicá-la, de ser tóxica para ela, e muito menos abusiva. Então, se eu tenho uma intimidade com Deus, vai ser difícil acontecer comigo. É quase que um antídoto, né? Para relacionamento tóxico e relacionamento abusivo, é quase um antídoto, né? Você ter intimidade com Deus, porque você não vai deixar isso acontecer. Sim, com certeza, pastor. A partir do momento que a gente tem uma conexão com o nosso Criador, a gente vai pensar antes de tomar qualquer decisão, qualquer amizade. Mas o melhor de tudo, né, pastor? A gente também vai estar agora criando um novo pensamento. Você não vai estar mais dependente de outras pessoas para se sentir feliz. Porque se a gente for olhar assim, psicologicamente, a pessoa ela está em cima de outra pessoa por também ela ter uma dependência emocional sobre aquela Precisar pessoa. de alguém por perto, né? Isso. Uma necessidade. É uma necessidade de ter uma amizade, de ter alguém grudada nela ali e ela grudada na pessoa. Se a gente tem intimidade com Deus, isso aí realmente cai, né? Isso Porque cai por terra. Você está com Jesus agora. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente enfrenta uma luta é ir orar. É ir se envolver com Deus, é encontrar, é ler a Bíblia. A gente não pensa em correr para a casa de alguém e ficar lá chorando no colo da pessoa, no ombro da pessoa. Não, a gente não pensa mais nisso. Porque agora a gente está bastante envolvido com Jesus Cristo. Então, a intimidade, com relacionamento de intimidade com Deus é importante para vencer esses relacionamentos tóxicos e abusivos, né? Sim. Bom, em Êxodo 20,
versículo 12, pastor, ele diz, para honrar pai e mãe, né? Como lidar com uma relação conturbada com os pais? Bom, o Ailson, você tem um filhinho pequenininho, o Estevão fez 3 anos agora, 3 né? anos. 3 aninhos só, e não tem muito isso, né? Mas você teve seus pais e teve uma certa dificuldade ali, que eu conheço um pouco da sua história. Sim. Como que você diria para uma pessoa assim, Êxodo 20:12, você vai honrar pai e mãe, como que vai lidar um jovem, um filho, uma filha, lidar com honrando pai e mãe, se a relação deles com seus pais é uma relação conturbada? Porque assim, se você tem uma família na igreja, é fácil, você pai, mãe, o filho vai junto para a igreja, o filho vai para a escolinha, vai para o grupo jovem, o pai leva, traz, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo conhece o evangelho, beleza. Mas o filho se converteu, o pai está na cachaça. O pai se converteu, a mãe se converteu, mas o filho não se converteu, quer ir para a balada, quer ir para o funk. Como é que fica isso? Como é que um filho consegue honrar pai e mãe se nem todos os identificados estão falando a mesma língua? Bem difícil, né, pastor? Bem Cara, difícil. Bom, o senhor comentou um pouquinho da minha vida, mas eu nunca tive um contato direto de pai e filho. Nunca tive. Para ser bem honesto, eu aprendi a ser um bom pai, um bom marido, olhando para o senhor. Olha aí, pastor Marcos, aquilo que o senhor falou, né? Quanto Entendeu? mais perto, mais você conhece as Mais pessoas. conhece a pessoa. E aprendendo. Porque eu me lembro quando meu filho nasceu, pastor. Eu me lembro que eu falei assim, peguei meu filho, olhei assim para o meu filho assim, meu pai não vai ver o rosto do meu filho. O Espírito Santo na mesma hora, pastor. Ele fala, aí Jesus falou assim, vai ver sim. Eu falei, não vai sim. Vivi muito tempo perto do meu pai, e meu pai nunca quis saber de mim se eu estava precisando de alguma coisa, de um carinho, de um abraço, e o Espírito Santo, você vai sim. Pastor, não aguentei. Comecei a chorar, comecei a falar com Deus, até que teve o dia que eu levei ele para casa, liguei para o meu pai, eu falei assim, pai, eu não ia ligar para o senhor, mas aqui, o rosto do seu neto. Aí ele virou assim para mim, meu filho, seja um pai que eu nunca fui para você. Pronto. Isso acabou comigo. Isso acabou comigo e desde aquele momento o Espírito Santo quebrantou meu coração, um relacionamento que eu não tinha com meu pai, comecei a ter, né, através de um quebrantamento do Espírito Santo. Só com o Espírito Santo, pastor. Não adianta. Caramba. Amém. Olha a importância, né, pastor Marcos? É. Quer dizer, você ter Deus por perto, ter um relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus. Ele falou, não vou mostrar, e Deus falou, vai. Não vou não, senhor. Vai, não vou não. Não, já tenho minha referência lá, eu pastor Ednilson, como pai, como marido, é a minha referência de pai. Só que não, né? Eu não sou pai biológico Sim, dele, é. graças a Deus. Né? Brincadeira. Quer dizer, pai na fé, como o pessoal Sim, gosta de sim, falar e tudo, mas não sou. Que coisa, né, pastor Marcos? É. E aí? Porque aqui a gente vai ter que ver os dois lados, né? O lado espiritual, que é o lado que está falando aqui conturbado, porque mesmo que a pessoa cresça na igreja, todo mundo tem o seu lado espiritual. E se a pessoa não cuidar bem do lado espiritual da vida dela, o filho ou o pai, isso aí vai interferir, vai vir rebeldia, vai vir malcriação. E aí é por isso que tem que entrar a palavra no Salmo 119, versículo 105, que fala que a palavra é a luz para os nossos caminhos. A pessoa vai ter que recorrer à palavra para tentar resolver isso aí, desse problema que ela tem dentro de casa, de irmãos, ou pai com filho, filho com pai, através da oração. Porque nem sempre, mesmo crescendo na igreja, essa família vai ter aquela harmonia, aquela união. Que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E vai querer separar, destruir essa família. Então, vai ter sempre gente ali nessa família para buscar a Deus na palavra, orientação na palavra, para poder resolver esses problemas de desentendimento, mesmo sendo todo mundo da igreja cristã. Porque você tem um filho, por exemplo, na igreja, mas o pai não é.
Aí o pai... Eu vou te dar um exemplo de um caso que aconteceu lá na igreja em Nova Friburgo. Era um jovem de, acho que 20 anos na época, não lembro, 21 anos, 22, uma coisa assim, que chegou na igreja, mas a vida dele totalmente destruída, drogado e tudo mais. E eu comecei a conversar com ele passava na frente da igreja, aí eu dava atenção para eles. Ele não entrou na igreja, não se converteu. Aí ele contou, teve uma hora que ele abriu o coração e contou a história dele. Ele falou que ele era viciado, o pai e ele brigavam muito, aí ele se converteu, foi para a igreja. Aí acabou, né? Aí aquela conversão, foi batizado nas águas, era uma outra igreja lá, mesmo em Nova Friburgo, a vida dele mudou, ele parou de passar a noite na rua, ele era gótico, ia para cemitério e tudo mais, largou tudo, tá? E estava bem na igreja. Ele falou, pastor, minha vida era igreja. Igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, grupo jovem, estava lá, tudo igreja. Meu pai começou a me cobrar. O pai não era crente, a mãe não era crente. Aí o pai começou a cobrar do filho, que antes era um drogado, o pai começou a cobrar do filho que o filho não saía da igreja. Que o filho ele não via mais o filho namorar. É o quê? Você foi para outro lado agora? Você não namora mais? E ele ficava incitando o filho a arrumar namorada. E ele falou, essa igreja não está te fazendo bem. Pô, o garoto estava totalmente transformado. Aí ele falou, pastor, foi tanta pressão do meu pai, que eu larguei a igreja. Só que eu me afundei. Agora eu moro no cemitério, meu pai me botou para fora de casa, que ele falou que não aguenta um filho que mora no cemitério que usa drogas, mas eu estava na igreja. E foi ele que me tirou da igreja, praticamente, com os maus tratos dele. Então você pega um quadro desse, como... Se não for a ação do Espírito Santo, como aconteceu com o pastor Ailson, não vou mostrar o meu filho para o meu pai. Vai, não vou. Se Deus não insiste e se ele não se quebranta, ele ia estar com ódio do pai até agora. Quer dizer, como é que ele seria um pastor bem-sucedido? Como que ele poderia ser? Quer dizer, o ministério dele ia crescer, depois ia começar a definhar. Porque o coração dele é todo ferido, não consegue honrar pai e nem mãe. Quer dizer, no caso, honraria a mãe, né? Que ele tá sempre, que criou ele de fato. Enfim, nesse caso, como que esse rapazinho, aí na época jovem, mas né, 20, 21, 22, não lembro a idade dele exata, como que ele ia honrar um pai desse? E aí, como é que fica? O que você falaria para um jovem da sua igreja que chegasse para você e falasse, ó, pastor, eu estou bem, eu estou na igreja, eu larguei tudo, não quero mais um mundão, mas meu pai está querendo me levar para farra, para cervejada, para balada. Meu pai falou que não aguenta me ver na igreja como um bobão sem fazer nada. Ele quer porque quer que eu namore todo mundo, que eu passe a noite na rua igual os outros jovens. E ele tem que honrar pai e mãe. A gente sabe que ele teria que honrar pai e mãe. Qual seria o conselho de vocês nesse caso? O meu caso aqui foi o que aconteceu com o pastor. O Espírito Santo orientou ele. Orientou ele para que ele não fizesse aquilo. O Espírito Santo quase bateu nele, né? Poxa. Nesse caso aí também, esse jovem, ele tinha que deixar o Espírito Santo orientar, falar com ele. Porque saber que não era o pai, era o inimigo, o diabo, que estava usando o pai dele, querendo levar ele de volta para o mundo. Então ele tinha que orar mais, ou então ter alguém para poder orientar ele através da palavra. Porque quando a pessoa se converte, o diabo se levanta. Né? Existe uma divisão. Quando a pessoa ela se converte, vem logo uma divisão. Que aí vem o pai vai cobrar. Pô, você não namora mais ninguém. Não vejo você mais com namorado. O que está acontecendo? Passou para outro lado. Aqueles seus amigos? Cadê os seus amigos? Exatamente. Você não anda mais com eles? Então, faltou aí a ação do Espírito Santo, então alguém sendo usado por Deus para poder ajudar ele. E aí, pastor? Bom, pastor, Efésios capítulo 6, versículo 10, fala que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. Mas, vendo o episódio desse jovem, realmente, a maior decisão que ele tinha que tomar é ficar do lado de Jesus Cristo, mas sendo obediente a pai e mãe. Caramba, hein? Que difícil, hein? É uma coisa difícil. Não é fácil. Mas, irmão, assim, quem acha ou diz que o evangelho é fácil, acho que não entendeu a palavra. Sim. O evangelho não é fácil.
Não é fácil, não é fácil. Não foi fácil, parece que foi, porque Jesus falou assim, larga a rede, vem pescar homens. Aí o Pedro larga a rede e tudo, aí o pessoal acha que é fácil, mas não é. Na primeira oportunidade, o Pedro voltou para pescar. Primeira oportunidade que ele voltou para pescar. Pô, o cara abriu mão de tudo, do recurso que ele tinha, de sustento da família dele, ele era casado. Quer dizer, e para seguir a Jesus Cristo. Aí o pessoal fala, quem tem chamado é assim, Jesus chamou e vai. Pode se preparar para pagar um preço. O evangelho vai requerer um preço para que você sirva a Deus de verdade. Se não quer pagar o preço, vai ficar ali, na igreja por um tempo, vai gostar um pouquinho, vai pular para lá, vai pular para cá, e depois vai sair, porque tem que se pagar um preço, tem que ter uma renúncia para servir o evangelho. Vamos ao abre aspas agora. Abre aspas de hoje. Brigas no relacionamento aumentam o risco de doenças cardíacas ocultas, diz estudo. Uma revisão publicada no Jornal Canadense de Cardiologia mostrou que não é só simbolicamente que o romance e o coração são sinônimos, mas que eles deveriam ser incorporados de forma abrangente nos programas de tratamento para pacientes cardíacos. Os pesquisadores analisaram 12 ensaios clínicos, envolvendo quase 1.500 casais, para determinar se a inclusão de parceiros românticos na reabilitação cardíaca melhora os resultados. Embora 77% dos estudos tenham demonstrado melhora na adesão à medicação, nos hábitos de exercícios e na cessação de tabagismo, apenas 3 estudos avaliaram a qualidade do relacionamento e nenhum encontrou melhorias. Portanto, parece que os relacionamentos românticos afetam a saúde do coração por meio de mecanismos biológicos poderosos, mas os programas de reabilitação cardíaca raramente abordam esses relacionamentos pessoais e cruciais. Fonte Jornal Canadense de Cardiologia. Olha que você estar bem com a sua vida emocional, sentimental, você amar a sua esposa e não ficar inventando história, você amar seu marido, não ficar inventando história aí de traição, de adultério, pulando cerca, essa pouca vergonha que a gente vê aí, isso faz bem. Você chegar em casa e ter uma esposa ou um marido te recebendo com abraços, com beijos, com boa palavra, isso faz bem até para o seu coração. Que coisa séria, né, pastores? Quer dizer, essas brigas, esses casais que vivem brigando, chateados, vai para casa da sua mãe, não quero mais saber de você, vai dormir na sala. Esses casais têm uma probabilidade maior de terem problemas cardíacos. Simples. E tem mesmo. Aí dizem até que a pessoa fica com câncer por guardar mágoa. Já vi pessoas que na família, que não foi nem casal, foi, acho que tia com sobrinho. Pegou uma mágoa e a pessoa foi ficando doente, até que faleceu. Você vê, né? Como é que a alma, né? A Bíblia fala que a alma batida, ela seca os ossos. Ela seca os ossos. A Bíblia já avisou pra gente isso, que o sentimental, o emocional é importante também para a saúde física. Aí as pessoas, que ela não aprendeu a palavra, depois que se ela aprender a palavra, ela vai até se policiar com os acontecimentos que vêm sobre a vida dela. Provérbio 4:23, que fala de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que dele procede a saída da vida. Então, depois que a pessoa conhece a palavra é uma coisa, mas quando a pessoa não conhece e ela guarda toda a mágoa e quando aí vem a conhece, doença... Quando conhece, não quer se render. E é difícil. Porque o Ailson contou, o pastor Ailson contou o testemunho dele, quer dizer, Deus não apenas fez ele voltar a falar com seu pai, ter um relacionamento diferente com o pai e perdoar o pai. Deus, na verdade, está livrando ele até de uma enfermidade, uma doença. Com certeza. Para não ficar carregando Mas não era nenhuma ira, nem nada. Era realmente um sentimento de não querer de abandono, contato. Ter sido abandonado, né? Ter sido de não deixado de lado. Tá ficando perto, né? Porque uma mágoa. Isso é mágoa. Isso é mágoa. Mas a mágoa, ela é um mal na alma, né? E a alma batida seca os ossos. E é por isso que a gente vê muitas pessoas sendo depressivas, guardando rancores. Cara, e a gente vive num mundo, se a gente não guardar o nosso coração... Se não guardar, esse Provérbios 4:18, ele é importantíssimo. Sim.
Ele é importantíssimo. Tá tudo lá, né? Tá tudo ali na Bíblia Sagrada, tá tudo ali. Você quer viver bem? Mete a cara na Bíblia. Eu lembro de uma mensagem que eu dei recentemente, que eu botava a Bíblia no rosto assim. Aí o pessoal ficava olhando pra minha cara assim, os membros, né? As ovelhas ficavam olhando pra mim assim, sem entender nada. Eu falei, sabe o que eu tô fazendo? O que você devia fazer todo dia, meter a cara na Bíblia. Faz isso, a sua vida vai mudar. E é verdade. Né? Até saúde, né? Mental, emocional, física, melhora com isso. Relacionamentos melhoram com isso. Muito bem. Vamos agora ao X da questão. Glória a Deus. X da questão de hoje. Como construir um relacionamento saudável? Olha, eu trouxe aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, que diz assim, ó, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, Paulo está falando para essa igreja que enfrentou algumas batalhas, né, alguns pecados, alguns erros. Era uma igreja boa, porém tinha muita contenda entre eles, tinha filho envolvido com madrasta, uma coisa assim, os pecados estranhos nessa igreja, mas nenhum dom faltava para essa igreja, disse o apóstolo Paulo. Então, assim, é bem importante que para você construir um relacionamento saudável, você entenda o seu Deus. Entender o Deus. Deus não é Deus de confusão, você não vai entrar em confusão. Seus relacionamentos serão saudáveis. E se você percebe que esse relacionamento não está sendo saudável, está sendo tóxico e até abusivo, você vai sair fora. Porque o seu Deus não é Deus de confusão, né? Então, eu aprendi isso há muito tempo. Andar na paz. Eu há muito tempo aprendi que eu posso resolver tudo no amor e não na morte. O amor é tão forte quanto a morte. Então, eu fujo de confusão, fujo de contenda. E eu acho que é o que a Bíblia manda fazer, entendeu? Deus não é Deus de confusão. Quando Ele vê vocês discutindo, brigando, um querendo ser mais santo que o outro, um querendo ser mais usado que o outro, um querendo ser mais forte que o outro, mais macho que o outro, mais mulher que a outra, isso não leva a nada, isso só leva a infarto, a doença, a enfermidade, a violência, só vai colocar no coração do outro um ódio, uma ira. De que adianta? Então, guarde essa palavra com você. Deus não é Deus de confusão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Bom, o Conexão de hoje falou de relacionamentos. E eu estive aqui com o pastor Ailson Nunes, que é nosso pastor de Vila Kennedy. Pastor, por favor, chegamos ao final do Conexão. E o seu endereço e horários para que as pessoas te procurem lá em Vila Kennedy. Ok, pastor Ednilson, Estrada do Quafá, 610, você vai ser muito bem atendido pela nossa equipe. E, segunda-feira, 9 horas, quarta e sexta, 8 e 19, e domingo, 8 e 18 horas, em nome de Jesus, pastor. Pastor Ailson, vai ser bênção lá em Vila Kennedy. Pastor Marcos Figueiredo, que é o nosso pastor de Realengo. Pastor, por favor, seu endereço, seus horários ali em Realengo. Sim, pastor Ednilson, ali em Realengo, no coração de Realengo, na rua General Zezefredo, 152. Os cultos ali, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sempre, às 9 da manhã, às 15 horas e às 19 horas. E no domingo, às 8 da manhã, 15 e 18. Rua General Zezefredo, 152. Graças a Deus. Pastor, foi um prazer tê-los aqui com a gente. Amigos, não esqueçam o meu endereço, em Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Quarta e sexta, 8, 14 e 19 horas. Domingo, 7, 9 e meia e 18, eu estarei ali para te abençoar, domingo muito especial. Mas acompanhe a gente também pelo YouTube, tá? Conexão Traço, pastor Ednilson Lima. Você encontra lá os nossos programas e você não vai se arrepender, tá certo? Conexão fica por aqui, um forte abraço e até o próximo programa.